No vídeo de hoje eu vou falar sobre uma publicação do Galvão Bueno que deixou o São Paulino apavorado. Trata-se de um problema que está prestes a acontecer. E acredite se quiser, quem pode salvar o São Paulo disso é um atleta de um clube rival. Bem complicado, né? Recomendo que você fique até o final do vídeo que eu vou te contar tudo o que está acontecendo. E vou falar também dessa implicância da mídia esportiva com o Luciano. Eu separei uns trechos de uns programas esportivos onde os jornalistas estavam esculachando o jogador. O jogador mais chato do Brasil é o Luciano. Luciano, que é inconsequente. Daqui a pouco eu vou colocar na tela para você ver e tá na hora da gente colocar os pingos nos is e acabar de vez com essa palhaçada. Então já vai deixando o like, vem de voadora nesse joinha aqui e se inscreva no canal para ajudar esse projeto a crescer cada vez mais. Eu sei que tem gente que vai reclamar, mas eu não posso deixar passar uma homenagem para os nossos amigos palmeirenses. Mas quando eu cheguei eles já falaram, tá preparado? Aí eu perguntei por quê? Aí ele falou, agora você vai ganhar muitos títulos aqui. Mas deixa eu te dizer, mentiram, viu? Você não pode sair desse vídeo sem escrever aqui embaixo, chupa Palmeiras. Se preferir, pode colocar risadas, né? O Palmeiras não tem mundial, o que você preferir. Falar nisso vai ficar mais um ano sem, né? Porque foram varridos da Libertadores pelo Botafogo, né? O Botafogo que tá com um time muito bom, mas não foi por falta de aviso. Quando o senhor Abel Ferreira, o espertalhão, resolveu colocar o time titular do Palmeiras para jogar contra os reservas do São Paulo, eu avisei que ia dar ruim. O Abel Ferreira foi o tradicional burro, futebolisticamente falando. Tá certo que o São Paulo passando para a próxima fase da Libertadores, o time mais fácil para enfrentar é o Palmeiras. Mas por tudo que eu ouvi e li dos palmeirenses do final de semana para cá, eu gostei demais que o Botafogo eliminou esses caras, tá? Sem clubismo. Sabe qual é o próximo adversário do Palmeiras, né? Quem o Palmeiras vai pegar na próxima fase da Copa do Brasil e da Libertadores? O controle remoto. Eles vão pegar para ver os jogos pela televisão. Enquanto eles comemoram vitória em clássico, em jogo qualquer do Campeonato Brasileiro e contra os reservas do São Paulo, nós empilhamos taças. E agora eu gostaria de saber de você, São Paulino ou torcedor de outro clube. O São Paulo passando pelo Nacional. Quais são as chances do São Paulo eliminar o Botafogo pela Libertadores? As chances são altas, são médias, são baixas, ou melhor, de 0 a 10, considerando 0 nenhuma e 10 já passou. Comenta aqui embaixo. E antes de continuar, eu vou deixar um recado do mais novo patrocinador desse canal, que é o mecarreira.com. Fique sabendo que esse site te permite ganhar dinheiro com jovens jogadores sem precisar ser empresário para isso. O site é tipo o mercado de ações, só que em vez de você investir em empresas, você investe em jogador. Tem vários jovens craques lá, hein? Tem o Yamal, o Hendrick, o Estevão, Pablo Maia e vários outros. Já te digo que lá é muito interessante e bem diferente de tudo que você já viu, tá? Espera acabar o vídeo e clica no link que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e vá conhecer, que você vai gostar. O jogador mais chato do Brasil é o Luciano. Luciano, eu já falo isso há tempo, não é agora. Hein? Ele sabe, é pensado. Quando ele chutou a bandeirinha em Itaquera, ele reduz a velocidade, ajeita o corpo para fazer um chute. Toda uma análise. Ele pensou, analisou o movimento para fazer um chute certeiro na bandeirinha do Corinthians. Teve a passada correta, né? Tipo salto triplo, sabe? Então, uma coincidência. Ele fez ali o gol do empate, 1-1, e depois o Corinthians ganhou de 2-1 naquele jogo. Sim. Aconteceu a mesma coisa, né? Ele faz o gol de empate, né? Vai lá, chuta a bandeirinha e o São Paulo acaba perdendo o jogo. Por culpa dele também. E ele fica muito mais marcado por isso. Porque é um cara que quando faz um gol, vai lá e provoca o adversário, né? E aí você vai falar de incitar a violência e tal. Tem isso, entendeu? Então, sabe, ele joga pra torcida dele, o que eu entendo, só que tem maneiras e maneiras de fazer isso. Ao Luciano, que é inconsequente. Inconsequente. É importantíssimo pro São Paulo e um jogador inconsequente. Ele toma amarelo por uma coisa que ele sabia que ele ia tomar, ele faz sabendo que ele vai tomar, prejudica o elenco e depois. E é um jogador importante, esse tem que ser cobrado pela diretoria. Não dá dura no treinador que estava ausente no clássico, por que vai dar dura no Luciano que estava lá no combate? A mídia esportiva, ela já é preparada para falar mal do São Paulo, certo? A maioria dos programas que tem por aí são de clubistas, né? E eles sabem que falar mal do São Paulo dá engajamento. Quando não tem muita coisa para falar, eles procuram detalhes. E geralmente esses detalhes estão nos cartões que o Luciano e o Zubeldia tomam. Porque mesmo que o São Paulo perca um clássico, ou até mesmo um jogo para um clube que está brigando para não cair, se a gente vê o todo, São Paulo ainda está em 3 competições. O Zubeldia tem 75% de aproveitamento, o time está encaixado mesmo com as lesões e tudo mais. Então eles pegam esses pequenos detalhes, né, essas migalhas aí, para fazer render pauta. Né? Porque falar mal do São Paulo
dá engajamento. Só que o problema é o seguinte, é quando o próprio torcedor de São Paulo toma isso como verdade. E não é bem assim. Não gosto de ver o Luciano tomando cartão bobo e jogador nenhum, principalmente o treinador, certo? Eu sou contra isso. Só que eu acho legal esses caras brigando pelo time que joga, porque teve uma época aí, quando o time perdia, os jogadores saíam dando risada, trocando camiseta, e nós, torcedores, nos incomodávamos com isso. E agora parece que o jogo virou. E como eu disse, eu não vou passar pano pro Luciano. Eu já cansei de falar que eu gostaria de ver esse cara longe do São Paulo. Ok, fez o que fez, seu nome tá cravado na história, é um dos 3 maiores artilheiros do São Paulo no século, isso não é pra qualquer um. É um cara paneleiro, é marrento, é mala, certo? É um cara que quando não gosta de um treinador fica fazendo birra, que não é o caso do Zubeldia, parece que eles se encaixaram ali. Mas acontece com o Luciano o que acontece com 90% dos atletas. Eles não podem ficar muito tempo em um clube de futebol porque satura. Só que é o seguinte, enquanto o Luciano estiver no São Paulo, e enquanto o São Paulo estiver aí brigando nas competições, estamos em 3 até o momento que eu gravo esse vídeo, nós temos que apoiar o jogador, principalmente se ele briga pelo seu clube, pelo seu time do coração. Tá? Então não devemos entrar nesse jogo da mídia clubista e começar a querer queimar o cara no meio do percurso. Isso não vai contribuir com nada. Se você quiser continuar fazendo isso, ok, é um direito seu. Mas não me cobre, tá? Porque tem muita gente aí que fica me cobrando para eu falar mal do Luciano. A troco de quê? Tudo bem, né? A gente criticar por uma atitude grotesca que ele costuma fazer, ok. Mas eu não vou pegar no pé do cara. O Zubeldia também, o pessoal fica chamando ele de teimoso. Meu irmão, todos os treinadores têm a sua convicção. Se você fosse treinador, você ia ser chamado de teimoso também. Não tem como, meu irmão. O São Paulo, propriamente dito, tem 25 milhões de torcedores. Cada um tem a sua escalação. Imagina o treinador tendo que conciliar a escalação que sai da cabeça de 25 milhões de torcedores. Alguém vai chamar ele de burro, alguém vai chamar ele de pardal. Ele não vai conseguir agradar todo mundo. Só que tem um detalhe, analisa os números. O cara tem 75% de aproveitamento. Isso não é para qualquer treinador. Outra coisa que está me incomodando é essa pegação de pé com o Rafael, goleiro. Ah, porque ele saiu errado contra o Palmeiras? Sim, saiu errado. Naquele momento ele foi burro, porque foi mesmo, certo? Só que tem um detalhe, meu irmão, vida que segue. O goleiro do Botafogo no jogo contra o Palmeiras no Allianz, naquele primeiro gol, se não me engano, do próprio Flaco Lopes, que é um exímio cabeceador, ele perdeu o tempo de bola também, e é um baita de um goleiro. Eu já vi aquele tal de Flaco Lopes fazer vários gols de cabeça como esse. Então é mais mérito do atacante do Palmeiras do que borrada dos goleiros. E sobre o Rafael, meu amigo, exatamente esse é o ponto que preocupa, porque o pessoal critica, mas é o cara essencial no nosso gol. E aí me sai essa publicação do Galvão Bueno, dizendo que a FIFA já recebeu a lista da próxima convocação da seleção. Os clubes já foram avisados que vão ceder jogadores. Nós já sabemos que o problema agora é que um dos jogos das quartas da Copa do Brasil é colado no jogo com o Paraguai. Dorival, por favor, bate firme. Tá na hora de mudanças. Tem jogadores aqui que precisam estar na seleção. Tem que bater firme coisíssima nenhuma, senhor Galvão Bueno. O que o Dorival tem que fazer, logicamente, é analisar, convocar os melhores. Só que ele tem que ter um pouco de sensibilidade e coerência também. Aqui no Brasil tem vários estrangeiros espalhados pelos clubes, principalmente pelos clubes de ponta aqui. Esses caras automaticamente vão para suas seleções. Um exemplo, São Paulo, vai. Tem o Ferrarese, provavelmente São Paulo vai perder o Ferrarese, o Bobadilha. O Arboleda eu não sei se vai por causa daquela indisciplina que ele teve em um dos jogos aí da seleção do Equador, né? Só que tem um detalhe, o Rafael, nosso goleiro titular, é convocado para ser o terceiro goleiro da seleção brasileira. Será que o Dorival Júnior, sabendo que o São Paulo tá numa decisão, né, no jogo da volta, lá na Arena MRV contra o Galo, para que ele vai tirar o Rafael para ser o terceiro goleiro na seleção? Eu desconfio que o Dorival tá lascando o São Paulo por algum motivo, né? Devem estar devendo para ele, não sei. Mas se ele fizer isso, é a pura implicância com São Paulo e detalhe, não entende nada de futebol. Porque se tem um goleiro aqui no Brasil que merece ser convocado para a seleção brasileira, é o Hugo do Corinthians. Esse cara tá voando. Se o Corinthians ainda tá na Copa do Brasil e na Sul-Americana, é por causa desse goleiro. Que feio, hein? O Corinthians, do jeito que tá, todo quebrado, tá em 3 campeonatos e o Palmeiras só no Campeonato Brasileiro. Enfim, meu amigo São Paulino, agora nos resta torcer para que o Dorival esteja acompanhando aí os jogos do Corinthians e que leve o Hugo. O Hugo pode salvar o São Paulo. Eu gostaria que você deixasse a sua opinião sem clubismo sobre esse goleiro do rival aqui embaixo no espaço dos comentários. Eu não tenho vergonha de dizer, o cara é um monstro, né? Ele foi um achado pro Corinthians. Agora resta saber se o Corinthians vai conseguir pagar.